Olá pessoal, nessa primeira parte do vídeo vamos falar sobre a arquitetura do Hyper-V, como ele funciona. Na segunda parte vamos instalar o Hyper-V no Windows 10 e na terceira parte a gente vai instalar no Windows Server 2016. Vamos então com a apresentação. Antes de falar da arquitetura atual do Hyper-V, vamos falar da antiga arquitetura e qual o problema que ela tinha que fez com que ela fosse mudada. Aqui, como a gente pode ver, a gente tem a parte do hardware e sobre o hardware vem o sistema operacional. Nada diferente do que a gente já está acostumado. Então instalamos as aplicações e antigamente se instalava o Virtual Server, onde iam as VMs aqui em cima, né? Aqui temos um segundo exemplo, então, de como funcionava a arquitetura. O hardware, depois o sistema operacional, aí o Virtual Server em cima e as máquinas virtuais, em cima das máquinas virtuais, os sistemas operacionais. Qual o problema disso? É justamente o desempenho. Antes, uma máquina virtual tinha que passar pelo Virtual Server, pelo sistema operacional do host, para depois chegar na camada de hardware. O que muda então na nova arquitetura? Tudo, né? Praticamente tudo. A Microsoft resolveu o problema da seguinte forma: em cima do hardware vai o Hypervisor e transforma o sistema operacional do host numa máquina também. A diferença é que ela é uma máquina virtual pai, a que possui a stack de virtualização, enquanto as outras continuam sendo as convidadas, as guests. Com isso, elas podem acessar o hardware diretamente sem precisar passar pelo sistema operacional do host, melhorando muito o desempenho, né? Então é assim que uma máquina virtual é composta. Tem o hardware físico, a camada de virtualização, depois o hardware virtual, o sistema operacional e então as aplicações. As VMs têm gerações 1 e 2. As principais diferenças entre elas é que a geração 2 possui um melhor desempenho, resiliência, e a geração 1 possui VHD, enquanto na geração 2 é o VHDX. Aqui nesse slide vemos que a geração 1 ainda possui BIOS, e a geração 2 possui firmware. Uma possui a IDE, a controladora IDE, e a outra possui controlador SCSI. São claras as diferenças, né? A VM1 é geralmente para aplicações legadas. Hoje em dia se opta muito mais pela geração 2. Você pode pausar esse vídeo nesse slide para entender no detalhe a diferença entre uma geração e outra. No slide 7, para instalar o Hyper-V, a gente precisa habilitar a tecnologia de virtualização no processador. Cada BIOS tem um local específico para achar essa opção. Então, se você não tiver habilitado ainda, vai ter que ir lá procurar para poder habilitar, né? Aqui eu mostrei duas opções para vocês procurarem aí na BIOS de vocês, se quiserem habilitar para instalar o Hyper-V. Então tá, seguindo o nosso mapa mental, a primeira parte de entender a apresentação a gente já fez, né? Vamos agora instalar o Hyper-V no Windows 10. Para isso, a gente vem aqui em iniciar, painel de controle, vem em programas, ativar ou desativar recursos do Windows. Aqui a gente pode ver que o Hyper-V ele possui várias caixas para habilitar aqui. Então a gente tem que marcar todas, né? Se alguma caixa tiver preta é porque o dispositivo de virtualização na BIOS não está habilitado. Então você tem que voltar lá na BIOS e descobrir se a virtualização está habilitada. Se a placa-mãe for muito antiga, pode ser que essa opção não exista. Então você, para usar o Hyper-V, vai ter que comprar uma placa melhor. Vamos marcar aqui instalação no Windows 10, bem simples como vocês viram. Vamos agora instalar o Hyper-V no Windows Server 2016. Lembrando que aqui ele vai dar erro porque a gente não tem o que a gente chama de virtualização aninhada, que é uma nova função do Windows Server 2016 que permite aninhar uma máquina virtual dentro da outra. Então a gente precisaria ter essa opção habilitada para poder instalar o Hyper-V numa máquina virtual, né? Como eu estou usando uma máquina virtual aqui, ela com certeza vai dar erro. Então, para instalar, a gente faz o login na máquina,
Vamos acessar o Server Manager. A gente vem em ADD Roles and Features. Na primeira página a gente dá um Next. Escolhe a primeira opção. Seleciona o servidor que vai ser instalado. Seleciona a função a role de Hyper-V e adiciona. Ele vai dar um erro aqui, porque a gente não tem Nested Virtualization. E agora a gente vai tentar instalar pelo Windows PowerShell. Também vai dar erro. Através do comando install Windows Feature Hyper-V. E aqui a gente coloca para incluir ferramentas de gerenciamento. Pode ver que aqui deu erro. Então é isso. Com isso a gente matou a parte de instalar o Hyper-V no Windows Server 2016. Vamos agora criar uma máquina virtual. Aqui a gente tem o passo a passo, né? Vamos seguir todo esse passo a passo. A gente volta aqui no gerenciador do Hyper-V. Dá um novo, máquina virtual. Na primeira página é só um resumo, né? A gente só dá uma lida se quiser e clica em avançar. Aqui a gente dá um nome para a máquina virtual e a gente pode selecionar para armazenar essa VM em outro local, se for o caso. Eu gosto sempre de criar uma pasta e armazenar minhas máquinas virtuais no meu local de preferência. Aqui a gente escolhe a geração 1 ou 2, que já foi explicada lá no começo do vídeo. Nesse caso eu estarei usando a geração 2, como é de costume. Aqui a gente vai escolher a quantidade de memória na inicialização e se vai querer usar memória dinâmica. Se quiser, é só habilitar essa caixa. Lembrando que para virtualização aninhada a gente tem que desabilitar a memória dinâmica para a máquina virtual, mas isso eu vou explicar em outro vídeo. Aqui a gente vai configurar a rede, então selecionamos o adaptador de rede virtual. Eu vou ensinar também a criar esse adaptador de rede. Aqui a gente tem três opções: criar um disco virtual, onde a gente seleciona o nome, o local onde vai ser armazenado esse VHD, porque o VHD na verdade ele é um arquivo, então ele fica na máquina física. E aí a gente seleciona o tamanho. Lembrando, ali tem um máximo de 64 TB por arquivo, então se você quiser mais espaço, então a gente vai criando vários VHDs e atachando na máquina posteriormente. A gente pode usar um disco virtual existente ou anexar um disco virtual mais tarde. Usar um disco virtual existente, por exemplo, se criar um VHD do NanoServer ou pegar um VHD de outra máquina, enfim. E anexar um disco virtual mais tarde, a gente deixa a máquina sem disco virtual. Tem que anexar depois, né? Aqui em opções de instalação, a gente pode selecionar um sistema operacional mais tarde ou instalar um sistema operacional a partir de um arquivo de imagem. Ou seja, a gente aponta para uma ISO e o sistema vai ler essa ISO e achar as opções de instalação lá no início, quando ele der o primeiro boot. Ou instalar o sistema operacional em um servidor de instalação baseado em rede. Aí no caso a gente precisaria ter um WDS. Pronto, máquina virtual criada. Então a gente vai criar um comutador virtual para criar a rede para as nossas máquinas, né? Aqui a gente tem três opções. Primeiro a gente clica em novo comutador de rede virtual. Seleciona externo, interno ou particular. E aí a gente clica aqui em criar comutador virtual. Qual a diferença entre os três? O externo é aquele que vai conectado diretamente na placa do computador físico, né? Que nos provê acesso direto à internet.
O interno é um adaptador que permite a comunicação entre a máquina host e as máquinas convidadas. E o particular, ele só permite acesso, comunicação entre as VMs, né? Então ele isola tudo, inclusive do sistema host ali, da máquina física. Então aqui a gente pode dar um nome para o computador virtual. Podemos deixar como externa, interna, privada. A gente pode colocar o ID da VLAN, se a gente tiver criado uma VLAN. E com isso a gente fecha toda a parte de criar uma máquina virtual aqui. Toda a parte básica, né, de criar uma máquina virtual. Eu dei uma explicação aí mais básica. Se vocês quiserem se aprofundar no assunto, tem bastante conteúdo na internet. Então você pode procurar em blogs, sites, até na própria Microsoft tem alguns documentos aí. Então agora vamos criar uma máquina virtual com PowerShell. Já ensinei como fazer via interface gráfica e agora vamos fazer com PowerShell. Lembrando, executar como administrador. Então aqui a gente vai usar o comando new vhd. O parâmetro que a gente vai usar é path, o caminho, né? A gente vai apontar o caminho para o VHD. Aqui é o tamanho em bytes do VHD. No caso aqui a gente vai criar somente 5 GB, só para fins de demonstração. E vamos botar como dinâmico. Dinâmico ele cresce à medida que vai sendo usado, ou seja, ele não ocupa diretamente os 5 GB no arquivo para pesar na máquina física, né? Então aqui já está criado, mostra todas as informações do novo VHD. E agora a gente vai criar a máquina propriamente dita, utilizando o comando new vm, um parâmetro name para botar o nome, memory startup bytes é quanto GB de memória ela vai iniciar. Eu coloco sempre no mínimo 1 GB aqui para fins de teste. E a geração a gente pode selecionar ali, geração 1 ou 2. Claro que aqui é só para demonstração, né? A gente criou uma VM básica, mas o new VM e o new VHD tem outros parâmetros para personalizar muito mais a VM. Aí você pode explorar e fazer da melhor forma. Então aqui a máquina foi criada. Notem que eu não anexei nenhum disco, então a gente vai anexar um disco agora. Adicionar. Vai procurar o caminho que eu tinha criado aquele VHD no começo, via PowerShell. Notem aqui que ele criou um VHD com 4 MB, porque eu usei o dinâmico. E ele vai ocupar espaço à medida que a gente for usando, né? E com isso a gente fecha o vídeo. Muito grato por assistir até aqui. Até o próximo vídeo. Valeu!